A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages é a igreja evangélica mais antiga aqui da cidade. Nós temos trabalhos há quase 100 anos aqui na cidade. E como igreja autônoma nós temos 65 anos, 66 completamos agora esse ano. Nós já tivemos lá um colégio evangélico, hoje em dia não funciona mais. E hoje em dia a nossa principal função aqui em Lages é pregar a palavra de Deus e falar para as pessoas sobre quem é Deus, sobre como Deus nos vê e sobre Jesus Cristo, que é Ele que faz com que eu e você possamos ter comunhão novamente com Deus. As nossas atividades principais são aos domingos. Às 9 horas da manhã, culto ao Senhor, e às 10 horas a escola bíblica dominical, e à noite, às 19 horas, mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Também temos atividades para todas as faixas etárias e grupos. Então você, começando a nos conhecer mais, você terá acesso a essas atividades. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós temos visto, desde janeiro para cá, sobre quem é Deus no relato da criação. E hoje eu quero encerrar essa série de mensagens e meditações falando sobre Gênesis 3. Eu quero convidar você a prestar atenção na leitura de Gênesis 3 que eu farei. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor a Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos a tua gravidez. Em meio de dores darás à luz, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás ela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar. O Senhor fale conosco nessa meditação, que esse teu servo possa ser fiel a ti, proclamar a tua palavra, que o teu Santo Espírito ilumine o coração dos ouvintes, Pai Santo, dos telespectadores, e que eles possam compreender a tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos visto sobre Deus e eu quero terminar essa série de meditações falando sobre Deus na queda do homem. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Deus se relacionava com o homem. Deus é o Deus que se relaciona com as pessoas, Ele não vive isolado. Você não precisa viver isolado para conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Nós podemos ver quem Deus é através quando olhamos para a criação, quando olhamos para a natureza, nós podemos ver que há alguém que fez e criou todas as coisas. Nós podemos perceber que sozinhas as coisas não poderiam ser criadas. E nós podemos ter certeza de que Deus existe. Mas esse mesmo Deus que é grandioso, que é espírito, que é majestoso, Ele se relaciona comigo e com você. Da mesma forma que Ele se relacionava no passado com Adão e Eva, no final do dia, na viração do dia, ao anoitecer, Ele procurou aquelas pessoas. Ele também se relaciona comigo e com você hoje. Desde Gênesis 12, a gente vê Deus chamando pessoas para viverem perto dele. Abraão recebeu um convite de Deus e aceitou esse convite para viver perto de Deus. O convite para Abraão foi o seguinte: deixa a tua casa, a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. De ti te farei uma grande nação. Naquela época Abraão não tinha nem filhos e já tinha seus 70 e poucos anos. Já era avançado de idade. Mas Deus proveu para ele. Deus deu para ele. E nós vimos há poucas semanas atrás que Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que cuida de nós, nos sustenta e provê tudo aquilo que nós precisamos. Deus chamou Abraão para ser seu povo. A partir daí, Deus chamou um povo da descendência de Abraão para se relacionar com ele. Mas esse povo não era só... Deus não se relacionava só com esse povo. Nós vemos no relato bíblico que várias outras nações, várias outras raças, vários outros povos buscaram a Deus através dos judeus. Nós vemos ali a rainha etíope buscar com Salomão sabedoria. Nós vimos outras nações buscando a Deus também. Nós vimos os assírios se arrependendo e buscando ao Senhor. Deus sempre se relacionou com as pessoas e buscou as pessoas.
Nós vemos no Novo Testamento Jesus Cristo vindo para os judeus, mas os judeus nunca entenderam que Jesus Cristo era o Messias. Isso fugiu dos planos de Deus, do projeto de Deus? Nunca. Nada acontece que não seja da vontade de Deus. Através disso, o Evangelho, a boa nova de que Deus quer se relacionar com as pessoas e Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelas pessoas para que elas pudessem ter comunhão com Deus, chegou às outras nações. Chegou aos gregos, chegou aos turcos, chegou aos romanos, chegou aos espanhóis e foi chegando até chegar em nós hoje aqui. Deus é o Deus que se relaciona conosco. Ele não é o Deus que vive isolado. Ele é o Deus que tem prazer em se relacionar conosco. Quando você pensar em Deus, nunca pense Deus isolado, mas pense sempre em Deus como um homem feliz, como uma pessoa feliz, como uma pessoa que está satisfeita em si mesmo, mas que quer se relacionar conosco. Segunda verdade aqui, a segunda característica de Deus que eu vejo nesse texto aqui, é que Deus é fiel. Pastor, mas como assim Deus é fiel nesse texto? Deus é fiel àquilo que ele falou. Deus avisou a Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria punido e ele seria morto. Muitas vezes a gente pensa que fidelidade é só amar uma pessoa e fazer o bem para ela. Mas fidelidade também é você manter a sua palavra e fazer aquilo que você prometeu. Deus já havia avisado a Adão que ele seria morto se isso fizesse. Apesar de Adão não entender muito bem o que era morrer. Eu me lembro que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu estava dando aula numa escola dominical para pré-adolescentes e uma menina que tinha acabado de chegar na sala dos pré-adolescentes, uma garota com 10 anos e meio, levantou a mão assim e fez uma pergunta que, para mim, até hoje, foi uma das perguntas mais profundas que eu recebi. Ela chegou para mim e perguntou: se ninguém havia morrido, como Adão sabia o que era morte? Eu estava com outras pessoas mais velhas, com outros professores juntos. Nós olhamos um para o outro e daí eles olharam para mim e falaram assim: você responde, você tem o treinamento para ser pastor. Você fez o seminário, você responde. E eu olhei para aquela menina, para a Jéssica, e falei para ela assim: Jéssica, ele sabia o que era viver, e sabia que viver era estar com Deus e aproveitar da presença de Deus. Então, a morte era estar longe de Deus. Na Bíblia, a morte sempre significa separação. E nós, da Igreja Reformada, da Igreja Evangélica, estudando a Bíblia, percebemos que a Bíblia fala de 3 mortes. Ela fala da morte espiritual, que é da nossa separação de Deus por causa do nosso pecado. Ela fala sobre a morte física, que é a separação do nosso corpo e do nosso espírito. E ela fala também da morte eterna, que daí, quando Jesus Cristo voltar, aqueles que creem em Jesus Cristo estarão definitivamente com Deus. E aqueles que não creem em Jesus Cristo estarão definitivamente separados de Deus. Quando nós morremos, já acontece isso. Quem crê em Jesus Cristo já está com Ele. Quem não crê em Jesus Cristo já está longe dele e já está recebendo da ira de Deus. Deus é o Deus fiel. Ele avisou a Adão que se ele comesse, ele certamente morreria. Mas Adão caiu na lábia, caiu na conversa da serpente que representava Satanás aqui. Mas Deus também é justo, porque
Deus cumpriu a sua palavra, ele foi fiel e Deus é justo, porque ele não exerceu a sua justiça acima do que ele tinha falado. O que ele falou, ele cumpriu. Ele avisou que a terra seria amaldiçoada por causa do pecado do homem, da desobediência do homem. E Deus fez isso. Domingo passado eu preguei na igreja de Lages e falei que Deus é o criador do trabalho. Mas se você olhar, a criação do trabalho está lá em Gênesis 2, no capítulo anterior, antes do pecado. O trabalho não era para ser algo penoso, mas era para ser alguma coisa boa, agradável. O trabalho nos traz fadiga, nos traz cansaço, nos traz estresse por causa do pecado. E nós vemos aqui que Deus foi justo. Deus puniu a serpente, onde Satanás a tomou para tentar Adão e Eva. Deus puniu também a Adão. Deus puniu a Eva. Ele não chegou e falou assim, só você. Todos desobedeceram e todos foram punidos. Justiça é isso. É dar aquilo que nós merecemos. Mas há uma outra característica aqui importante que eu quero frisar aqui para você. Deus é o Deus redentor. Se você perceber aqui no texto bíblico, você vê aqui que logo que Adão ouve a voz de Deus, ele fala assim, eu me escondi de ti porque eu estava nu. Um pouquinho antes diz o relato bíblico que Adão e Eva pegaram umas folhas e tentaram fazer vestimentas para eles, mas não deu certo. Deus vai e faz uma vez, pune Adão, exerce sua justiça, mas Deus mata um animal para fazer vestimentas para ele. É a primeira lembrança de que Deus redimiria, Deus é redentor, que Ele mandaria alguma pessoa para nos substituir e pagar a nossa culpa. No versículo 15 nós vemos isso mais claro, quando ele fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a promessa de redenção. Deus é fiel, Deus é justo, mas Deus é misericordioso e gracioso para conosco. Ele vê a nossa situação e tem pena de nós. Pena não, Ele tem compaixão. Ele sente a nossa dor e se move para nos salvar. Tudo isso não fugiu do seu plano e do seu projeto. Tudo isso está sob os cuidados de Deus. E Deus salva aqueles homens. Salva Adão e Eva. Do mesmo jeito que essa promessa do filho que lhe feriria a cabeça da serpente e ela abocanharia seu calcanhar, só foi cumprida em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Jesus Cristo veio para dar um jeito no nosso pecado, na nossa rebeldia com Deus, na nossa mania de vivermos sozinhos do nosso jeito. Deus é o Deus Redentor. Mas por último, eu queria ressaltar aqui os versículos 23 e 24, que Deus é o Deus protetor. Porque no meio do jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Deus expulsou o homem de lá, para que o homem não comesse daquela árvore e estivesse eternamente perdido. Deus queria nos proteger e queria mostrar para nós que a sua redenção era verdadeira. É a mesma coisa que eu e você, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, netos, com quem você tiver na sua casa, a gente não deixar eles chegarem perto da tomada para colocarem os seus dedos ali e tomarem um choque. Só que a consequência
de nós comermos a árvore da vida eterna, seria que nós teríamos uma vida eternamente longe de Deus. E a Bíblia fala que nós somos feitos por Deus, para Deus e somos sustentados por Deus. A Bíblia fala que Ele é a fonte de todas as bênçãos. Então a nossa vida só tem sentido ao lado de Deus. Eu queria encerrar aqui e trazer algumas lições para nós hoje aqui. A primeira lição que eu quero trazer para você aqui hoje, para a minha vida, é que se você ainda não se relaciona com Deus, se você ainda não vive perto de Deus, a chance tua é agora. Você que está ouvindo agora essa mensagem. Você que está ouvindo agora essa meditação, que talvez você tenha parado e pensado aí, você que talvez tenha entrado no nosso canal do YouTube, eu quero dizer que agora é a hora. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é misericordioso. Ele não vai deixar o pecado sem punição. Mas em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Lá em Abacuque aparece a ideia, o justo viverá pela fé. E o apóstolo Paulo retoma isso. Nós só temos vida agora pela fé em Jesus Cristo. O que para Adão representou uma segunda chance através de Jesus Cristo, e representa para nós a chance através de Jesus Cristo, é para ser apropriada agora. O evangelista João escreve no seu capítulo 1 do seu evangelho, ele diz assim: mas a todos a quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Hoje é o tempo para você crer em Jesus Cristo. Hoje é o tempo para você buscar a Jesus Cristo. Hoje é o tempo para você reconhecer que está longe de Deus e quer voltar a se relacionar com Deus. O mesmo apóstolo João escreve mais para frente uma fala de Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a segunda lição que eu quero chamar para você e para mim é: nós precisamos entender que estamos longe de Deus e precisamos da redenção de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos substituir na cruz do Calvário. Eu e você deveríamos estar lá e pagar pelos nossos pecados, pela nossa rebeldia contra Deus, pela nossa ingratidão, pela nossa indiferença com Deus. Mas Ele pagou o nosso preço. Por isso nós devemos confiar nele e crer nele. Ore comigo, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nesse momento nós pudemos parar, meditar e refletir sobre quem Tu és a partir do relato da queda do homem, do pecado do homem, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, que a gente possa pensar nisso durante o dia, que a gente possa pensar nisso durante a semana, e que se eu e alguém que está ouvindo esse programa, está assistindo esse programa, ainda não crê em Jesus Cristo, ainda não se relaciona contigo, que o Senhor tenha misericórdia e refaça a vida dele, Pai. Queremos te implorar que o Senhor faça com que nós creamos na Tua fidelidade, na Tua justiça, na Tua redenção e na Tua proteção, Pai. Queremos te implorar que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo agora, assistindo esse programa, que estão passando por problemas, Pai Santo. Seja de saúde, seja de financeiro, seja de emprego, seja questões de relacionamento no lar, Pai Santo, que a Tua boa mão seja com eles, Pai. Talvez até alguém que seja encarcerado pode estar vendo esse programa. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai Santo. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não falei no início, eu quero repetir. Você é convidado para estar conosco nas nossas atividades aos domingos, na Igreja Presbiteriana de Lages.
O endereço dela é na rua Fausto de Souza, número 353. É uma travessa da rua Correia Pinto. É uma igreja antiga que está sendo reformada agora, restaurada agora. E se você for lá, você é nosso convidado para estar conosco. Domingo às 9 horas da manhã e 10 horas da manhã. E domingo à noite às 19 horas. Que Deus te abençoe. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora.